Vamos dar continuidade à série da profecção. Hoje a gente vai falar sobre a profecção de casa 4. Então, para quem tem 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87 anos. Então, lembrando que a profecção, ela é uma técnica de previsão, é uma das técnicas que eu utilizo para fazer essa análise preditiva para até um ano. A profecção é uma técnica de previsão anual, então ela vai de um aniversário para o outro, tá? É uma técnica da astrologia tradicional, então a gente utiliza o sistema de signos inteiros, em que cada uma das casas é regida por um signo, tá? Então, começando pelo ascendente, então, por exemplo, eu tenho ascendente em Áries. Então, se eu tô no ano de casa 4, eu tenho o signo de Câncer na casa 4, tá? Então você pode ir fazendo a conta através da ordem do zodíaco, começando pelo signo ascendente. Você nem precisa saber todas as casas, se você já sabe o seu ascendente, você consegue fazer esse cálculo. Então, depois de Áries vem Touro, então a sua casa 2 vem Touro, e por aí vai, tá? Mas lembrando que eu faço essa leitura, então se você quiser se aprofundar e entender mais. Então, como que funciona essa técnica? Cada ano, então, tem uma casa que é profetada, uma casa que é ativada, tá? Então, tanto que ali eu mencionei que às vezes você pode até rever pensando nesses outros anos, às vezes você já passou por um ano de profecção dessa casa, então às vezes rever, olhar, perceber se tem alguma similaridade. É óbvio que nunca é igual, mas a gente às vezes traz questões, as mesmas questões de alguma forma. Então é interessante também fazer essa análise do passado. Eu sempre gosto de analisar mapas do passado, revoluções solares, progressões, para entender muito do contexto, tá? Que daí, entendendo o passado, a gente consegue também prever o futuro. Então, como que a gente faz? Tá, eu tô com essa idade, eu já vi que eu tenho o signo de câncer nessa casa, e o que que eu faço? Então, primeiro você olha se tem planetas nessa casa, então se você tem planetas em câncer, no caso, o planeta no signo que está profectado no signo que está ali na cúspide da casa. Então você olha, eu não tenho nada no signo de Câncer. Então você busca o planeta que rege esse signo, tá? Então, no caso de Câncer, é a Lua. A gente às vezes até pode olhar Júpiter, porque Júpiter exalta também o signo de Câncer. Enfim, eu vou deixar a tabelinha no próximo slide para vocês buscarem com base na regência da astrologia tradicional, tá? Que é um pouco diferente da astrologia moderna. Então, você olha ali e daí você busca. Então eu tenho, vamos pensar, a Lua em Libra na casa 10. Então, é um ano que também acaba ativando questões de carreira, tá? Então, a gente faz esse raciocínio. Então, e esse signo, né, e os planetas regentes, eles podem ser observados em outras técnicas. Então, na Revolução Solar, nos trânsitos. Então, por exemplo, eu estou num ano regido pela Vênus. Então, quando a Vênus ela fica progredida, isso pode ter mais relevância para você, porque você é um ano de que o teu cronocrato, o teu regente do ano é Vênus, tá? Então, também olhar ali na Revolução Solar. Eu estou com um ano, nesse ano eu estou com a Vênus é o regente do meu ano e ela está em Libra. Então, olhar a casa que ela está ativando no seu mapa natal também pode ser interessante. Então, pode ser uma análise, você pode utilizar a profecção para fazer uma análise combinada, tá? Então, além de olhar toda essa configuração no seu mapa natal, você também pode olhar a partir dessas outras técnicas, tá? E eu já vi gente que também olha o signo. Então, eu tenho câncer na casa 4, então também olha se tem planetas em câncer. Então, tem várias formas de utilizar essa técnica também. Então, tem gente que olha só o regente do signo, tem gente que olha só os planetas da casa, considera mais importante, tá? Eu costumo olhar os dois. Então, aqui trazendo essa tabela para você, se você ainda não está acostumado com essa regência da astrologia tradicional, então Áries rege Marte, Touro rege Vênus, é regido por Vênus, perdão, Gêmeos é regido por Mercúrio, Câncer é regido pela Lua, Leão regido pelo Sol, Virgem regido por Mercúrio, Libra regido por Vênus, Escorpião por Marte, Sagitário por Júpiter, Capricórnio e Aquário por Saturno e Peixes por Júpiter. Então, é uma casa angular. As casas angulares, elas têm mais força, essas casas que ficam nos cantos. Então, o ascendente, que seria o nosso eu, a casa 7 relações, a casa 10 do trabalho, que é o topo, o meio do céu, e a casa 4 que seria essa fundação, traz essa estrutura. Então, também são as casas em que
a gente tem mais essa visão, onde a gente consegue mais até agir diante desses acontecimentos. Então, se a maioria dos seus planetas estão em casas angulares, você tem mais força de ação, tá? Então, quais são os temas que a gente pode pensar ali na casa 4? Ancestralidade. E essa ancestralidade, às vezes, eu acredito que pode até conectar com uma ancestralidade humana, sabe? Então, eu já vi gente que trabalha muito com essa questão, assim, de ancestrais, que tem planetas ali na casa 4. Enfim, pessoas, às vezes, que fazem até conexão com ancestrais, têm essa mediunidade, enfim. Questões familiares também. Então, a sua família também lidando com questões ali da sua própria família. Na astrologia tradicional, essa casa é associada com o pai. Na astrologia moderna, tem essa associação com a mãe. Eu acho que é interessante analisar para ter esse olhar, assim, para conseguir se aprofundar, para ver se ainda tem outros pontos, porque às vezes em mapas diurnos, o Sol e a Lua pode representar o pai, a Lua pode representar a mãe. Nos mapas noturnos, a Vênus pode representar a mãe, Saturno pode representar o pai. Então, assim, são várias coisas que dá para olhar ali para entender mais, às vezes até pensando, olhando eventos relacionados a algum dos pais e perceber o que está acontecendo no mapa também para aprofundar. Mas eu gosto de pensar mais eu vejo que funciona mais pensar na casa 4 como um pai, tá? Então, e outros temas que esse ano pode trazer? Questões de lar, né, da sua vida doméstica, da sua vida íntima, da sua vida privada. Então, eu até coloquei nas dicas também que pode ser esse momento de se aprofundar na sua intimidade, nesse contato consigo mesmo, tá? Essa casa 4, ela vai falar realmente de casa. Então, no sentido de uma moradia, de habitação, de bens imóveis. Então, eu já vi gente que trabalha com corretor de imóveis, ou às vezes ganha dinheiro, tem planetas ali, então ganha dinheiro a partir de imóveis da família, pode ser o patrimônio ali, enfim. Também pode falar sobre terrenos. Eu já vi gente associando essa casa à natureza também, principalmente no sentido de astrologia mundana, que é essa previsão para Estado, para governo, para coletivo. Então, está muito associado à natureza, até povos originários, pensando num contexto coletivo, tá? Então, vai falar sobre propriedades, outros temas, bases, raízes psicológicas. Então, muitas vezes traz essas questões ancestrais psicológicas para a gente olhar, para a gente lidar. Também é uma casa que está relacionada ao local, ao seu país de origem, a sua cidade, a sua terra natal. Então, às vezes, quando você está querendo ver no mapa assim, eu estou morando fora, será que eu vou viajar para lá? Será que eu vou voltar? Então, a gente também olha ali, traz essa conexão, tá? Então, algumas dicas, assim, sempre lembrando que para cada pessoa é diferente, porque vai depender dos planetas que estão na casa ou do planeta que rege, porque daí puxa outros temas, tá? Mas assim, de uma forma geral. Então, a refletir sobre essa relação com a sua família, com a sua ancestralidade, com a sua casa, né, com o seu lar, perceber às vezes se tem essa possibilidade de um aluguel, compra ou venda de imóveis, às vezes são assuntos que vêm à tona, né? Questões também relacionadas à família, principalmente ao pai, também pode vir à tona aprofundar nessa sua intimidade, nesse contato mais profundo consigo mesma, perceber se tem questões psicológicas que precisam ser melhor estruturadas. Então, cultivar também esse cuidado ali consigo mesma na sua casa, no seu lar, então, onde você se sente assim, em contato consigo mesma. E também trazer consciência sobre como a relação com esses temas da casa 4 afetam os outros, porque ele é muito a base. A casa 4 é chamada de fundo do céu, e muitas vezes é ali que a gente traz essa fortaleza, essa força para a casa 10, que é essa casa mais alta do mapa. Então, muitas vezes tem uma relação muito direta, tem uma relação muito direta com o nosso eu, tem uma relação muito direta com os nossos relacionamentos, padrões dinâmicos de relacionamento. Então, é muito a nossa base, é como se fosse realmente a raiz ali. Então, olhar para os temas dessa casa é bem importante durante esse ano de profecção.